Segunda Reis, capítulo 5, verso 1. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão, homem valoroso, porém leproso. Que triste. Verso 10, está escrito assim: Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne se te tornará e ficarás purificado. No verso 19, e ele lhe disse: Vai em paz. E foi-se dele a uma pequena distância. Amém? Glória a Deus. Na sua casa, leia o capítulo todo, do verso, na verdade não é todo, leia do verso 1 ao 19. Eu vou tentar resumir o máximo que eu puder, mas fique atento aos detalhes dessa ministração. Aqui no verso 1, eu encontro um homem valoroso. Ele tem valor. Ele é um guerreiro especial. Ele é um homem considerado pelo seu rei. A porta do palácio do rei da Síria é aberta para ele. Ele pode entrar quando quiser, porque ele é um bom general. E o povo de lá conhece ele. Um homem respeitado, um homem extremamente reconhecido, um homem conhecido pelo seu Senhor, um homem bom, um homem valoroso. O versículo 1 está falando sobre isso. Ele tem um valor, só que é leproso. E quando nós vamos estudar símbolos na Bíblia, quando se trata de lepra, fala de pecado. Um homem com características de respeitoso, um homem com características de conhecido, um homem com uma armadura bonita, frondosa, mas com uma característica bem terrível. Dentro daquela armadura de um homem conhecido, de um homem reconhecido dentro do palácio do rei da Síria, ele expressa dentro de si feridas, e feridas repugnantes. Dentro de si, dentro daquela armadura de um homem vencedor de guerras, tem uma guerra interior, tem uma guerra terrível dentro dele, chamado lepra. As feridas da lepra estão tomando o corpo de Naamã. Aparentemente, ninguém diria que um homem de guerra com tamanho gabarito como Naamã tinha, poderia ser leproso. Era algo que poucos saberiam, porque havia algo por detrás daquilo. E ora, igreja, eu vou deixar bem claro para você, a Bíblia não camufla defeito de ninguém. A Bíblia não esconde lepra de ninguém. A Bíblia não esconde ferida de ninguém. Pelo contrário, ela é expositiva. Ela coloca homens e mulheres na parede. E homens que talvez aparentem ser como Naamã. Varões de guerra, valorosos. Mulheres parecendo super-heroínas. Pessoas que, olhando para si, você vê uma armadura, você fala, oh, uma armadura reluzente, dá gosto de ver, tem livre acesso ao trono de um rei, tem livre acesso de um reino terreno, ele pode entrar dentro do palácio da Síria livremente, mas por detrás daquela armadura, por detrás daquelas roupas de guerra, por detrás das ricas roupas, esconde algo terrível. Havia feridas desprezíveis em Naamã. Desprezíveis em Naamã. Um homem que ganhou guerras, não sei quantas, mas ganhou guerras, não consegue lutar com uma guerra que está debaixo das armaduras.
uma guerra que está dentro dele, chamada lepra. Que fez para Naamã, que fez de si, e trouxe para si um grande fardo, um grande peso. Talvez ele não chorasse diante do povo, mas em seu secreto as feridas o incomodavam. Lepra lembra de falta de sensibilidade. Talvez na guerra era um homem insensível às dores dos outros, mas quando ele olhava para suas feridas, elas doíam mais do que o seu exterior. Elas doíam mais que o seu exterior. Sabe o que pecado faz conosco, igreja? Nos deixa assim, insensíveis. Temos às vezes portas abertas para grandes palácios e reconhecimento humano, mas quando olhamos a nossa nudez, nós nos vemos doloridos por dentro, cheio de ofensas, cheio de amarguras, feridas sangrantes, feridas que estão decepando o corpo, que está destruindo o corpo. Isso é o mal de Naamã. Pessoas que são reconhecidas, conhecidas, vestem até roupas lindas, vestem uma roupa maravilhosa, uma roupagem em qual a sociedade olha e fala: uau, que pessoa que é essa? Dá gosto de ver, mas dentro de si carrega grandes problemas. Nesse único versículo, eu encontro um homem valoroso, porém leproso. Uma biografia temível, ao qual todos nós nos envolvemos muitas das vezes. Ao qual todos nós estamos na mesma situação deste homem. Mas eu acho muito lindas as escrituras, porque a divina providência vem para ele. A divina providência vem para ele. Aquela guerra trouxe alguns estragos em Israel. E a Síria sai vencedora. E Naamã está famosinho, está conhecido, está bonitinho, leproso, bem leproso. Só que aparece no verso 2 uma menina ao qual ela é pequena. Eu acredito que seja uma criança. Ela é uma pequena serva que foi retirada da nação de Israel e levada para a senhora do Naamã. Ela vai para dentro da casa do inimigo. Ela vai para dentro da casa de Naamã servir a esposa de Naamã. Gente, eu amo, meu Deus, que você seja essa divina providência para o mundo. Que a igreja seja como essa menina, uma divina providência para um inimigo terrível. Mas assim, essa serva, essa menina israelita, ela está dentro da casa do Naamã, ela é levada para lá. E providencialmente, ela é levada cativa para a Síria. Providencialmente, ela é entregue à família de Naamã. Deus providenciou tudo. O nosso Deus é o Deus de providências. Onde ela está ali dentro e ela divulga o nome do profeta Eliseu. Essa menina, ela sabe quem é o Deus de Israel. Essa garotinha, ela sabe que o Deus Todo-Poderoso é o Deus que cura, que sara, que liberta. Ela sabe quem é o Deus de Israel. E ela sabe que o propósito dela naquela casa não é para acusar inimigos. Não é para pegar inimigos e fazer deles a história mais terrível que ela já viu. Ela não expõe Naamã. Ela não expõe a casa de Naamã, ao contrário de nós, né? Quando nós percebemos que fragilidades de alguém, nós colocamos eles nos pedestais. Em
em vez de levar o assunto para as pessoas corretas, ou levar a pessoa ao conhecimento de quem Deus é, nós apontamos e saímos falando para todo mundo mal da pessoa antes de resolver o problema. Diferentemente, essa menina, ela entende que ela foi providenciada para aquela casa. Essa garotinha, criança, ela fala da fama do profeta Eliseu. E, como uma boa serva, ela desejou a saúde do seu Senhor. Isso é muito bonito. Ela deseja a saúde do seu Senhor. E olha, ela tinha tudo para não desejar isso. Ela tinha tudo, porque ela veio cativa. Ela estava sendo forçada a servir naquela casa. Mas por que ela deseja a saúde de Naamã? Por que ela deseja a saúde do seu Senhor? Porque ela entra na casa. E ela entra na casa e ela vê qual a situação dele quando ele chega em casa. Quando ele está sem as suas armaduras, sem o seu revestimento, sem aquilo que os outros veem. Ele está exposto, com feridas abertas dentro de casa. E olha, lepra é repúdio. Sociedade nenhuma quer ficar perto de leproso. Ele esconde muito bem o seu pecado. Ele esconde muito bem. Ele traz de trás da armadura algo terrível. Um homem ferido, mas é homem de guerra. Um homem miserável, mas rico. Perante os olhos da sociedade, um homem doente. Naamã é um homem doente, digno de ser rejeitado, leproso, digno de ser rejeitado. A menina vê com os olhos de um Deus misericordioso. A menina olha para ele com os olhos de misericórdia, porque ela sabe quem é o Deus de Israel, um Deus misericordioso, compassivo, bondoso, um Deus que cuida de tudo, um Deus providencial. Um Deus providencial. Ela sabia que o Deus providencial poderia curar um leproso, apesar de que não houve nenhum outro leproso daquela época que fosse curado, a não ser Naamã. Somente Naamã foi curado. Somente ele foi curado. Mas ela sabia que Deus era poderoso, que o poder de Deus, a misericórdia de Deus poderia alcançar alguém que levou ela a ser escrava. Alguém que levou ela a ser cativa. Ela não olha com o olhar que muitos de nós olhamos. Ela não pensa do modo que nós pensamos. Ela poderia falar assim: ai, que Deus consuma esse homem agora. E sem dar perdão nenhum. Ela poderia pensar como nós pensamos: Deus, faz sumir esse trem daqui. Essa coisa ruim que está aqui. Mas ela não pensa desse jeito, ela pensa de um jeito misericordioso. A menina vê como Deus de misericórdia vê. A igreja precisa entender quem é o Deus da vida dela. Porque se ela entende quem é o Deus da vida dela, ela não fala mal dos outros. Ela não aponta o outro. Ela não julga o outro antes de sentar com ele e ajudá-lo a sair do processo. Porque às vezes as pessoas só precisam ser levadas ao Deus de misericórdia. A pessoa só precisa ser levada ao encontro de um profeta. Às vezes as pessoas só precisam ser encontradas com um profeta. E essa menina, ela olha para Naamã e não faz dele o seu inimigo. Ela não faz dele o seu inimigo. Ela olha ele e vê
ele como alguém carente da glória de Deus. Nós precisamos olhar para as pessoas como elas são realmente carentes da glória de Deus. Carentes da glória de Deus. Talvez você seja pessoa que vai levar alguém a conhecer um profeta. Você já parou para pensar nisso? Mas talvez você seja um Naamã também. Talvez você esteja no estado de Naamã. E essa menina, dentro da casa de Naamã, ela lança uma palavra. E a palavra que Naamã ouve, porque ela está falando com a sua senhora, que Naamã ouve é que deveria ir a Samaria e encontrar o profeta lá. Era simples, é só ele sair da casa dele e ir lá em Samaria, na região de Israel, encontrar o profeta ali. Só que Naamã, na sua insensibilidade, na sua lepra, ele sempre quer fazer as coisas do jeito dele. Do modo Naamã, ele quer fazer do jeito dele. Vou fazer do meu jeito, do meu modo. Vai ser nos lugares ao qual eu sou conhecido. Nos lugares que eu tenho fácil acesso. Eu consigo fazer isso. Já tenho portas abertas. Até sei onde que eu vou. E a primeira decisão dele é ir até o rei da Síria. E ele toma essa decisão de ir até o rei da Síria, porque ele sabe que lá é um acesso fácil. Eu entro lá e converso com o rei tranquilamente. E o rei da Síria não pode fazer nada. Ele não pode fazer nada. E ele não faz nada. E o que ele faz, sabe o que é? Faz o seguinte: essa porta de acesso que você tem aqui comigo, presta atenção nessa palavra porta. Essa porta de acesso que você tem comigo aqui, você só vai conseguir fazer uma carta. Faça uma carta que eu vou enviar. E eu vou enviar para o rei de Israel. E o rei de Israel vai ter que te curar. Eu estou falando de um jeito simples, mas quando você lê o texto, você entende que ele praticamente está falando assim: o rei de Israel vai te curar. Ele vai te curar. E o primeiro lugar que Naamã vai é muito fácil. Ele tem um acesso bom. O palácio do rei da Síria é um ambiente que ele é conhecido, reconhecido. Ele tem fama. E aí, a lepra dele fica pomposa debaixo das armaduras. Debaixo das armaduras, ele é cara reconhecido. Claro que eu vou responder você. Eu não tenho resposta, eu não sei curar, não posso curar, mas eu quero fazer uma carta para quem sabe curar. E esse primeiro lugar que Naamã procura, com livre acesso, não tem cura para ele. Ele não é curado dentro de um palácio. Ele não é curado dentro de um ambiente de reinado. Ele não é curado. Ele não é curado. E aí ele é encaminhado para um segundo palácio, para uma segunda porta com livre acesso, uma porta também aberta, porque o rei de Israel sabe que ele é general de guerra, e general de guerra poderia entrar lá com livre acesso, porque Israel havia perdido a batalha contra a Síria. Então, o exército da Síria poderia entrar no palácio de Israel e conversar com o rei quando quisesse. Havia uma porta também muito fácil. Então, de uma porta aberta de um palácio, ele é encaminhado para uma outra porta aberta de um segundo palácio. Só que quando ele chega lá, também não existe cura lá. Naamã não é curado da lepra em nenhum ambiente de palácio. Talvez ele imaginasse que o profeta estaria dentro do palácio de Israel. Porém, Eliseu não estava dentro do palácio.
ele não habitava dentro do palácio. Alguns profetas se corromperam dentro de palácios. E Eliseu não é um homem corrompido, não estou dizendo todos, mas alguns deles se corromperam dentro de palácios. Deixaram de ouvir a voz de Deus para ouvir e decretar coisas que o rei está estabelecendo. E o rei da terra daquele momento, ele chega lá e entrega a carta. E aí vem um grande problema. E na hora que ele entrega a carta ao rei de Israel, ele entendeu que nessa carta eles estavam indo contra Deus. O rei, ele entende assim, vocês estão indo contra Deus. E eu imagino que o rei ficou irado, ficou nervoso, porque era uma grande afronta contra Deus. Por isso, ele rasga as suas vestes. O rasgar de uma veste simboliza que a pessoa está indignada e está dizendo que aquilo que o outro está falando, ou aquilo que ele está lendo numa carta, é blasfêmia. É blasfêmia. E o rei de Israel rasga as suas vestes, indignado com o que ele lê na carta. E ele fala assim: sou eu Deus? Olha só. Gente, isso aqui é tão sério, tão sério. Quando nós procuramos livre acessos em palácios, achando que pessoas, elas são as respostas para nossas vidas, que pessoas vão trazer cura para a nossa lepra, nós podemos ouvir pessoas que são fiéis a Deus dizendo: por acaso eu sou Deus? Por acaso eu posso matar quem eu quiser e dar vida a quem eu quiser? Ele está dizendo isso lá no verso 7. O rei de Israel está dizendo: por acaso eu sou Deus? Eu sou alguém que posso matar e dar vida? Ele rasga as suas vestes, indignado, tratando aquela conversa como uma blasfêmia. Naamã não é curado. Naamã permanece leproso. Naamã permanece fazendo as coisas do seu jeito. Naamã permanece. Mas a palavra de Deus para ele era através da boca da menina, que era a providência na casa dele, que Deus havia enviado a menina ali. Era que ele viesse a procurar o profeta em Samaria. Mas ele quer fazer as coisas do jeito dele, porque ele é leproso. E ele quer os meios naturais, os meios fáceis, palácios abertos, achando que reis são aqueles que decretam curas, são aqueles que dizem morre e vive. E ele descobre que nisso tudo ele ainda não está curado, porque palácios, portas de palácio não traz resposta. Portas de palácio não traz resposta. Eliseu não está no palácio. Eliseu não está no palácio. Os lugares de fácil acesso não funcionou para Naamã. Querida igreja, os lugares de fácil acesso não funciona para ninguém. Não funciona para ninguém. E, continuando a história, o profeta Eliseu ouve falar que o rei rasgou as suas vestes. E aquilo chama a atenção dele, e ele quer saber o que aconteceu. E o profeta fica sabendo dessa ocasião. Esse rasgar de veste. O profeta quer saber que blasfêmia foi falada. Que blasfêmia que ofendeu o rei. Porque esse rei de Israel confiava no Senhor. Confiava no Senhor. E ele tinha um bom relacionamento com o profeta Eliseu. Ele sabia quem era o profeta. E o profeta fica sabendo. E ele manda Naamã vir até ele. E eu acho muito legal isso. Porque é a hora que Deus toca a lepra. É a hora que Deus pega o orgulho
de muitos que estão ofendidos, porque reis não trazem resposta, porque não querem acreditar em bocas profetas de pequenas meninas. Quando Deus toca na lepra chamada orgulho, orgulho traz falta de sensibilidade, ausência de perdão e mais muitas outras coisas. Pessoas ofendidas são tocadas nessa hora. E o profeta Eliseu, ouvindo sobre a ocasião que o rei tinha rasgado as suas vestes, e ele lhe enviou um mensageiro dizendo: fala para esse querido vir aqui. Fala para esse querido vir aqui. E no verso 8, ele saberá que há profeta em Israel. Manda esse queridinho orgulhoso vir até aqui, que ele vai conhecer o profeta de Israel. Como isso é sério. Como isso é sério. Como isso é importante. Porque se não houvesse profeta em Israel, seria algo muito triste. Seria algo muito ruim ali em Israel. Mas havia um profeta para fazer aquilo ao qual Deus havia estabelecido para fazer. Eliseu tem relacionamento com Deus Pai. Eliseu tem um relacionamento com Deus poderoso, o Deus misericordioso, o Deus da menina que foi a providência da casa de Naamã, e ele fechou os olhos e ele não quis nem ouvir o que ela falou. Procurou os seus próprios métodos. Aquilo que o primeiro rei não pôde fazer, aquilo que o segundo rei, em seu temor, não ousou tentar fazer, não ousou tentar curar, não ousou mexer naquilo. O primeiro rei não podia nem aspirar o que era uma cura. O segundo rei sabia sobre uma cura, mas ele com temor disse: eu não sou capaz disso, eu não sou capaz disso. Agora o profeta manda chamar. Naamã começa a entrar no jeito de Deus. Eu achei muito interessante, porque as coisas começam a se encaixar na vida de Naamã. Naamã, ele foi para a porta de Eliseu, e olha, a porta do palácio 1 estava aberta, a porta do palácio 2 estava aberta, mas a porta do profeta estava fechada. A porta do profeta estava fechada. A porta do profeta estava fechada. Eliseu não foi atendê-lo na porta. Você pode ler depois na sua casa com o tempo. Eliseu não foi atender, mas ele enviou um mensageiro. Ah, igreja, um mensageiro não esperado foi enviado. Talvez a gente fique à espera de alguém, um profeta vir falar conosco, mas muitas das vezes as portas de profetas estarão fechadas para leprosos. Mas ele envia um mensageiro inesperado. E sabe o que ele falou? Uma coisa nada a ver, de verdade. Ele não falou para ele nada assim que Naamã desejava. Sabe o que ele fala? Vai, lava-te 7 vezes no Jordão. Que extraordinário, que mensagem extraordinária. Vou me lavar 7 vezes no Jordão. Não fazia sentido. Não fazia sentido nenhum. O profeta não aparece e ainda envia uma mensagem esquisita. O profeta fecha a porta, mas chega a mensagem estranha. Por quê? Porque o poder não está no profeta. Porque o poder não está no profeta. O poder está na mensagem. Mas Naamã sai dali, vamos ser sinceros,
com uma raivinha, porque ainda dentro dele tinha lepra, mas ele já estava indo para o caminho de Deus, do jeito que Deus quer. Entrar no jeito de Deus, às vezes a gente tem que ser confrontado dentro do nosso ego, ser confrontado naquilo que eu sou leproso, naquilo que eu carrego de pecado, e eu estou falando do pecado chamado ofensa. Eu estou falando do pecado chamado orgulho. E aqui, sinceramente, ele não gosta de ouvir. Vai se lavar 7 vezes no Jordão. Você limpo desse jeito? Sabe o que ele queria? Gente, o que todo mundo gosta. Que ele pusesse a mão na cabeça dele e declarasse: seja curado, seja livre da lepra, seja restaurado da lepra. Que a porta do profeta fosse aberta e ele viesse a ouvir no seu ego, no seu orgulho, que você está limpo, pode sair daqui. Ele queria que o profeta pegasse a mão poderosa de profeta dele e colocasse nas feridas. O desejo de Naamã era que o profeta estendesse a mãozinha dele, poderosa, e derramasse sobre ele a resposta que ele queria ouvir, que ele desejava ouvir. Mas o profeta fecha a porta para ele. De portas fechadas, ele envia mensagem, porque o poder não estava no profeta, mas na mensagem que o profeta enviava, e a mensagem é: vai descer as águas. Vai descer as águas, quantas vezes for necessário, mas para você, Naamã, vai ser 7. Número da perfeição. Número da perfeição. Naamã entra numa crise. Naamã entra numa crise. Ele começa: o profeta não apareceu para mim. Aí ele começa numa crise. Eu tinha tanta expectativa nesse Eliseu. Eu tinha tanta expectativa e ele é frustrado. Ele é frustrado. Naamã começa a murmurar. E é isso que eu e você faz. É isso que eu e você faz. Não vou citar coisas práticas daqui, porque eu não estou aqui para ofender pessoas, mas eu vou dizer para você, é complicado. Pensei que o profeta iria vir aqui até mim. Eu pensei que que ele iria ficar diante de mim. Que vontade que eu queria que o profeta viesse me visitar. Mas o profeta manda um recado para mim ir até ele. Eu vou até ele e ele fecha a porta na minha cara. Eu não vejo nada. Eu não vejo resposta. Veio uma mensagem esquisita. Eu não entendo nada. Ele ficava reclamando. Ele saiu murmurando. Ele saiu dali murmurando. Como que eu vou ficar limpo? Como que eu vou ficar limpo nas águas do Jordão? Mas mal sabia ele que o Criador do Jordão é o Deus Todo-Poderoso. Mal sabia ele que aquelas águas, elas foram tocadas pela mão do Todo-Poderoso, e que aquelas águas, elas tinham a direção do Todo-Poderoso, porque ele é o Criador do universo. Mal sabia Naamã. Mal sabia Naamã. A palavra de Deus para Naamã era: você ficará limpo. A palavra de Deus para mim e para você é: você ficará limpo. Nós ficaremos limpos, ficarás purificado. Era a palavra de Deus para Naamã. Naamã era um homem muito orgulhoso. Ele se tornou cada vez mais orgulhoso, e agora Deus deixa ele no nível de todos. Ele fica igualzinho a todo mundo. Ele fica no nível de pecador como todos, como todo mundo. O orgulho de Naamã se torna no mesmo nível. Ele se torna um homem como qualquer outro homem. O homem orgulhoso. O pior inimigo do homem orgulhoso é isso: amar a si mesmo. Amar a si mesmo. Homens orgulhosos são os seus piores inimigos. Inimigos de si mesmo
se privam da sua própria redenção. Homens orgulhosos se privam da sua própria redenção. Verso 13, eu vou ler para vocês. Então chegaram-se a ele os seus servos, e lhe falaram e disseram: meu pai, olha que intimidade. Servos de Naamã tinham muita intimidade com ele, chama ele de meu pai. E se o profeta lhe disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizeste ele, lava-te e ficarás purificado. Aqui os servos conhecem Naamã. E eles falam assim: você acha difícil? Ele mexeu com o ego dele. É difícil entrar na água. É só entrar na água. É simples. Vai lá, não custa tentar. É só entrar na água. E se o profeta falou, é só você entrar na água. Os servos motivam Naamã a obedecer. Os servos estão motivando: vocês vão me obedecer? Você obedece, é só obedecer. É só isso, é só ir lá na água, é coisa simples. Para um orgulhoso, mas a água do Jordão, sério? Mas aí os servos falam assim: pai, a gente conhece, entra lá. Coisa simples para você. E eu penso que eles falam assim: não é difícil demais entrar na água. Não é. Não é difícil. Aí está o confronto. Naamã é confrontado. Naamã, ele é incomodado. Por isso que ele murmura. Naamã está sendo colocado em uma situação ridícula. Ele não quer. E aí tem incômodo dentro dele, muito incômodo. Começa as feridas ficarem doloridas. Começa a aparecer alguns dilemas maiores. E é necessário quebrar o eu. Mas para ele quebrar o eu, ele não tem que ir para um lugar chamado Jordão. Pelo contrário, tem que ir para o lugar onde os servos dele estão mostrando. Qual que é o lugar? O lugar da obediência. Não é o Rio Jordão o lugar, mas o lugar ao qual os servos estão referindo é sobre obediência. A cura vem quando obedece. Obediência cura lepra. Obediência purifica pecados. Obediência purifica pecados. Naamã ouve o modesto conselho que os seus servos estão dando a ele. Ele está lá ouvindo. E ele observa as palavras. E ele observa as ordens do profeta. Ou seja, os servos levaram ele a entender a obediência. Os servos levaram ele a compreender quão é fácil obedecer. Que não é difícil obedecer. Que não é só mergulhar. Que não é só estar ali. Aí ele fala: então vamos. Então vamos. Naamã vai. Naamã desce ao Jordão. Desce ao Jordão. Naamã entra no rio chamado Jordão. O rio que Deus criou. E na verdade, ele entra no lugar que eu já falei aqui, chamado obediência. E aí o negócio fica interessante. Ele mergulha uma, ele mergulha duas, ele mergulha 3, ele mergulha 4, 5, 6, 7 vezes no lugar da obediência. No lugar da obediência, você vai ter que ter muita persistência. Deus vai insistir que você tenha persistência. No lugar da obediência, Deus vai instigar você e eu a ter persistência. Talvez no primeiro mergulho ele não viu nada.
Talvez no seu primeiro mergulho você não veja nada, no segundo menos ainda. Talvez no terceiro mergulho ele não encontra nenhum tipo de milagre. E muitas das vezes nós não vamos encontrar milagres em terceiro mergulho. Talvez no quarto mergulho ele está dizendo: eu estou obedecendo, mas até agora nada. Mas no quinto mergulho começa o processo de milagre. No quinto mergulho, as águas começam a tocar as feridas mais profundamente. No quinto mergulho, as feridas elas começam a ser tocadas e rompido os processos inflamatórios, e a pele de Naamã começa a ter algo transformador, mas ele ainda não percebe, porque ainda é o quinto mergulho. E no sexto mergulho, as águas começam a inundar. As águas começam a inundar o coração de Naamã. E ele é envolvido por águas, e as águas começam não somente purificar o exterior dele, mas todo o teu interior. E no sétimo mergulho, Deus está fazendo algo glorioso. A glória dele se manifesta. A glória do Todo-Poderoso manifesta em mergulhos de obediência. E no sétimo mergulho, a glória de Deus se manifestou em Naamã. E eu creio que a glória de Deus se manifestará nessa sala, neste encontro, neste culto de quinta-feira, nesse dia 31. A glória será completa. Será completa, serão porções poderosas. A obra de Deus, ela é perfeita. A obra de Cristo, ela é perfeita e ela se manifesta independente de quantas vezes nós venhamos a ter que obedecer. A cura, ela vem. A cura, ela vem. Não pela palavra do profeta, a porta estava fechada. Não foi. Não foi também pelo Jordão, não foi. Mas foi pela posição de obediência diante daquilo que ele recebeu. Quando ele levanta a sétima vez, ele está totalmente limpo. Naamã está limpo. Deus não é mentiroso, igreja. Deus não mente. Deus não engana pessoas. Quando a Bíblia, ela expõe as nossas lepras, é porque Ele quer trabalhar na cura que está destinada para você. Talvez Naamã não tenha percebido a instrução da divina providência da menina que foi até a casa dele. E tomou decisões conforme ele quis. Encontrou a casa, porta do profeta fechada para ele, mas Deus não mente. Se ele te pediu uma posição de obediência, fique nela, persista nela, esteja nela, até que a promessa se cumpra. Até que a promessa se cumpra. Até que a promessa se cumpra. As portas de acesso de Naamã ficaram sem funcionamento. Elas não funcionaram. Eram portas abertas sem respostas. Eram portas de acesso que estavam o tempo todo abertas, mas não tinha resposta. Mas uma porta que estava fechada para Naamã. Nela estava a mensagem certeira, ao qual sai dali a cura para ele. Cura para ele era ser confrontado. Cura para ele era ser colocado em um lugar de desconforto, em um lugar onde expõe as suas podridões, onde ele é exposto a murmurar e a reclamar. E após essas portas, ele é curado em um ambiente de mergulho, mas mergulho na vontade de Deus, mergulho na obediência a Deus. Ele é curado. Ele volta para casa curado.
E o mais interessante, quando nós vamos lendo, ele vai até a presença. Agora vou finalizar. Ele volta para a presença do profeta. E olha, dessa vez a porta não está fechada. Quando Naamã volta curado, a porta do profeta está aberta. A porta do profeta está aberta. E o acesso que levou a essa porta foi a obediência. Obediência a Deus abre portas. Abre portas de profetas. Abre portas. Depois da obediência, a porta de Eliseu foi aberta para ele. O lugar de antes, que era o lugar de desobediência, que ele nunca conheceu a casa do profeta. Mas depois que ele obedece, ele entra lá. E ele chega lá. A porta antes fechada era por causa da desobediência. Depois da obediência, a porta se abriu. Se existe alguma porta que ainda não se abriu para você, você deve estar em desobediência. Comece a pensar nisso. Qual a desobediência que eu tenho carregado que essa porta não se abre? O que está acontecendo? Comece a ouvir a mensagem dessa porta fechada. Talvez você não ouviu a mensagem dessa porta fechada, porque a mensagem que saiu de uma porta fechada para Naamã foi: obedeça. E ele, após obedecer, a porta se abre. Talvez algumas portas estão fechadas por conta de desobediência. Por conta de desobediência, corre agora para o lugar da obediência. O segredo dessa ministração é: corre para o lugar da obediência. Sabe por quê? A carne de Naamã tornou carne de um menino. Significa o quê? Que Deus faz milagres em meio à obediência. Deus faz milagre em meio à obediência. Homens conseguem ser transformados quando eles obedecem a Deus. Porque eles entendem a instrução. Porque eles compreendem a instrução. Compreendidos nas instruções, são transformados. Querida igreja, a sua casa pode ser transformada. A igreja pode ser transformada. Alfenas pode ser transformada. A nação brasileira pode ser transformada, mas precisa mergulhar na obediência. É necessário mergulhar na obediência. Sabe por quê? Purificação de leproso vem só por meio de água. Era assim que fazia no templo levítico. Era desse modo, só se purificava da lepra aquele que passava por águas. Então é importante que eu e você venhamos a entender que o caminho de Deus, ele é perfeito, ele é agradável, ele não é mentiroso, ele não engana, mas que o único meio de receber algo da parte dele é por meio da obediência.